Então, eu vou mostrar aqui como que eu fiz para gerar esse projeto com Python e Django, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi digitar no terminal py-m venv, né? No caso, para ele criar uma venv. Depois eu ativei essa venv, esse ambiente virtual, tá? Depois eu dei um Ctrl Shift P aqui no meu VS Code para selecionar o interpretador do Python na venv, tá? Depois eu criei um git ignore só para tá aqui o git ignore, tá? Eu criei só para ignorar a venv, para na hora de subir para o meu git não enviar a venv. Depois eu dei um pipe install Django REST Framework e Django Course Header, tá? Depois eu dei um pip freeze só para ver os pacotes que estavam instalados. E daí eu criei esse arquivo de requerimentos, que é esse arquivo que está aqui, com que foi instalado. Isso aqui ajuda na parte de deploy, quando eu tiver que fazer o deploy para alguma aplicação, para essa aplicação subir para a nuvem, ter esses pacotes já. Enfim, para iniciar o projeto Django, eu fiz o seguinte, eu digitei no terminal o Django admin start project api root ponto, e daí ele criou esse pacote aqui, ó, api root, tá? Com esses arquivos aqui. Beleza? Aí eu iniciei PyManage Start App API REST. Quando eu criei isso aqui, ele criou esse API REST aqui pra mim, tá? Criou esse API REST, que é a minha aplicação. Beleza? Criando a minha aplicação, eu fiz o seguinte, eu fui no arquivo de settings.py dentro do API root, né? Que é dentro do arquivo do projeto. Então eu vim aqui em settings e adicionei essas linhas aqui, ó, REST Framework, Course Headers e API REST. Também adicionei o middleware, Course Headers.middlers .course middlers. Então, e aqui no final eu coloquei aqui o course, que é a origem, né? Que eu vou fazer, no caso, consumir a API com essa origem, né? Beleza? Então, essa foi a configuração inicial que eu fiz. Depois, eu necessitei criar os modelos dentro da minha API REST. Então, aqui, dentro de models, na minha API REST, eu criei alguns modelos. Que modelos que eu criei aqui? Só para dar uma explicação assim superficial, eu criei aluno, tá? Coloquei nome, CPF e data de nascimento para ele. Beleza? Eu criei curso, coloquei nome do curso, um código do curso e a descrição do curso. Eu criei matrícula, que daí, no caso, ele cria duas foreign keys, uma foreign key para o aluno e uma foreign key para curso. E a matrícula, ela tem a data de matrícula, né? E tem uma situação, se está matriculado, se está trancado, por exemplo, tá? Então, esses são os modelos que eu criei. E aí, depois de criar os modelos, eu dei um PyManage Make Migration para ele criar uma migration para mim. E depois eu dei o migrate para ele, né, fazer essa migração, executar essa migração. E daí eu vim aqui no arquivo admin.py em API REST e criei o registro dos modelos. Então, se eu vim aqui no admin, eu criei o registro para aluno, curso e matrícula, tá? Depois de criar os registros, eu fiz o seguinte, eu criei um super usuário, que eu criei como admin, né? Então eu criei o super usuário aqui, eu coloquei o nome admin e a senha 123 só para criar esse super usuário do Django, tá? Eu rodei o servidor, tá? Então eu dei um PyManage run server, rodei o servidor e depois eu criei mais algumas coisas, tá? Daí, por exemplo, eu criei o arquivo serializers.py. Por que eu criei esse arquivo? Para transformar os meus modelos para um JSON, para mim conseguir ver em formato JSON, tá?
serializers.py eu coloquei esse código aqui, ó, onde eu serializei o aluno, o curso e a matrícula, tá? Serializei todos os campos para todos eles, tá? Beleza? Aí eu fiz o seguinte, eu criei os métodos get, né? Get, post, delete, pet, tudo na view. Então, se eu vim aqui em view, tá? Eu tenho um exemplo aqui da view, vou mostrar aqui. Eu criei os métodos, aqui eu criei dessa forma, API view, get, post, né? Então aqui faço um get, faço um post para os usuários, depois faço a mesma coisa para fazer uma atualização, fazer um delete, tá? Então eu criei para o curso, criei para o aluno e criei para a matrícula também, tá? Beleza? Então eu criei todos os meus métodos da view. Aí aqui eu criei o arquivo URL. Aqui é o seguinte, eu tive que criar o arquivo url.py porque não venho com esse arquivo dentro da API REST, tá? E eu editei o urls.py no API root. Então, se eu olhar aqui no meu API root, no URLs, eu editei colocando isso aqui, ó, colocando um path api.barra, tá? Beleza? E daí, lá no meu URLs, no meu API REST, eu coloquei os paths que eu considerei, né, necessários para fazer as rotas, né, de alunos, de cursos e de matrículas, tá? Beleza? Aí, depois que eu criei isso, eu dei um PyManage run server de novo para rodar o servidor novamente, tá? Então eu rodei o servidor e daí eu testei simplesmente o servidor. Por exemplo, aqui eu posso listar, por exemplo, um aluno, tá? Então eu consigo listar o aluno, ele está listando todos os alunos. Posso listar um aluno por ID, tá listando o aluno por ID, tá criando o aluno também, tá? Ele cria aluno, ele deleta o aluno, ele lista o curso também, tá? Lista o curso por ID também, tá? Também deleta o curso e cria um curso novo, né? Matrículas também. A matrículas é o seguinte, ele tá listando a matrícula e tá listando por ID também. A única coisa que eu não consegui fazer na matrícula foi passar a referência do aluno e do curso aqui na atualização da matrícula. Ele não estava me permitindo porque ele dizia que estava duplicado que eu não poderia duplicar a referência de aluno e de curso, porque é como se eu estivesse criando um novo aluno e novo curso. E daí ele não estava permitindo fazer isso, tá? Por isso que eu coloquei um patch, tá? Eu criei um método patch e só atualizei o que eu preciso atualizar na matrícula, que é a situação, se está trancado ou se está matriculado, tá? Beleza? E aí tá tudo funcionando direitinho, tá? Eu fiz o seguinte, eu subi esse projeto no GitHub, tá? Então esse projeto tá aqui no meu Git. Eu vou estar compartilhando ele também no meu canal no YouTube. E qualquer dúvida é só me perguntar ali que eu fico disponível para responder. Eu agradeço a todos. Excelente dia.